Estamos dando início a mais uma live do Summit Interno da LBCA sobre Visual Legal. Podemos usar também a versão em inglês, que é Visual Legal, né? Ou então no original, também, que é Visual Law, tá? E Visual Legal e a percepção do judiciário. Então, o que é esse Visual Legal, Visual Law? Isso é um novo conceito de comunicação que une direito, tecnologia, design e muitos outros recursos. Eu sou a Santa Maria, gerente de conteúdo da LBCA, e serei a mediadora desse encontro, que reúne aqui 3 importantes convidados. O doutor José Roberto Neves Amorim, que é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo e nosso consultor, e os nossos sócios, Fernando de Paula Torre e Jaime Barbosa Lima Neto. Quem quiser encaminhar perguntas aqui para o nosso summit, pode enviar para o e-mail da patricia.bloomberg@lbca.com.br. Então, a sistemática dessa live vai ser um pouco diferente, porque o Jaime e o Fernando, eles vão explicar o que é esse conceito do Visual Legal. Inclusive, eles vão compartilhar também alguns exemplos na tela, porque é um conceito muito visual, então é importante ver. E o doutor Amorim irá analisar um pouco o uso do Visual Legal no âmbito do judiciário, tá? Então, vamos começar com o Jaime. Jaime, bom dia. Bom dia, Santa. Jaime, como nasceu essa ideia do Visual Law ou Visual Legal? Oi. Primeiramente, obrigado, né, da oportunidade. Mais um Summit interno da LBCA. Meu nome é Jaime, para quem não conhece, eu sou sócio nível 4 da LBCA, trabalho na área de relações de consumo no contencioso. Bom, Santa, contando um pouquinho da história do Visual Legal. O Visual Legal nem sempre foi chamado assim. Inicialmente, ele foi chamado de Visual Contracts. A gente teve essa ideia em 2018. No final do ano de 2018, nós criamos, todos os sócios quatro foram incentivados a criarem alguns produtos. E o escritório ele tem esse viés, né, de sempre inovar. E isso é muito importante. Aí, a partir disso, alguns cursos de ciência de dados, ciências aplicadas ao direito, né? Começando a estudar um pouco mais de inteligência artificial, um pouco mais de questões de design, eu percebi que era necessário criar uma nova forma de comunicação jurídica. Foi daí que a gente viu que no exterior, salvo engano, na Islândia, ou na Finlândia, agora eu não me recordo, advogados já trabalhavam com um formato de comunicação mais visual, mas sempre aplicado a contratos, a treinamentos de compliance, código de conduta. E a mensagem, o objetivo era traduzir, né, um conteúdo jurídico de uma forma mais simples e sempre visual, aumentando o alcance e sempre a compreensão. E aí, eu confesso, eu precisei bastante ajuda, e aí foi a hora que o Fernando entrou, né, para ajudar, porque a gente percebeu que a aplicação em contrato só era muito restrita, e o potencial dessa solução, dessa ferramenta, era muito grande. Foi daí que nasceu o Visual Law. E o Visual Law, mais um pouco, batendo bastante cabeça ainda, eu e o Fernando, a gente começou a fazer algumas reuniões com equipe de designers, empresas de cartunistas, um pessoal, foi até engraçado, pelo menos para mim foi, gente que trabalhou na Disney. Eu falei assim, eu não acreditava, eu não entendia o que eu estava fazendo. E a gente lá, né, meio que sambando para tentar entender e aplicar isso num produto. Mas as coisas foram evoluindo até quando teve o Summit, quando ocorreu o Summit em 2019, que foi o Summit da LBCA, e nós temos 2 protótipos de petições, no caso de contestações, por uma empresa de aviação e uma empresa de cosméticos. O Fernando fez uma palestra que foi um sucesso, e eu fiquei no nosso stand
apresentando o Visual Legal, junto com outras duas sócias, a Marina e a Marília, Marina Eliades e a Marília Poggio, e foi a hora que a gente percebeu que o mercado estava muito interessado, tanto o mercado como nossos próprios clientes, prospectos e também até da concorrência. E a partir daí o produto começou a desenvolver. E aí a gente percebeu também, assim, por que a gente tem que buscar soluções com empresas? A gente tem todo o material humano dentro do escritório. Nós temos você que nos ajuda, nosso jornalista, nós temos designers, nós temos advogados, nós temos tudo. E aí a gente começou todos os trabalhos que daí decorreram, né, sobre Visual Legal, estão sendo produzidos internamente. Perfeito. Então, vamos esclarecer para quem está nos acompanhando aqui mais uma vez. Então, originalmente, essa ferramenta de comunicação jurídica mais visual, ela chama-se Visual Law. E a marca da LBCA é Visual Legal, tá? Então, Exato. vamos passar para o Fernando. Fernando, bom dia. Bom dia, Santa, tudo bem? Tudo. Fernando, como é que é o processo de criação do Visual Law? Vamos lá, Santa. Até indo um pouquinho na esteira da resposta do Jaime, quando a gente pensou nesse produto, a gente não sabia muito bem como desenvolvê-lo, né? E aí a gente foi buscar algumas referências. E aí a gente viu que tinha uma técnica, até oriunda de Stanford, que ela falava sobre a modelagem de produtos jurídicos, né? E essa técnica chamava Legal Design Thinking. Era uma técnica que ela buscava técnicas de design para solucionar problemas jurídicos, né? Então, o objetivo era justamente o objetivo dessa técnica era solucionar esses problemas jurídicos de forma inovadora e de forma empática. E por que de forma empática? Porque a modelagem de produto através dessa técnica, ela se preocupa ela busca, né, uma preocupação maior com o destinatário final dessa solução, desse problema que a gente está querendo resolver. Eu acho que esse é o grande diferencial dessa técnica, né? Porque nós no direito não estamos muito acostumados com isso. Eu falo até com tranquilidade porque eu trabalho com relação de consumo e às vezes eu me deparo com contratos, né, de relações de consumo. E eu sempre penso, poxa, esse contrato ele não foi feito para o consumidor, né? Ele foi feito para o advogado, porque ele tem uma linguagem difícil, né? Uma linguagem inadequada para o consumidor. Então, essa técnica, ela buscava essa modelagem de produto de uma forma diferente, né? E essa modelagem, ela é feita em 7 etapas. Então, a primeira etapa é a etapa do entendimento, né? Do contexto do problema. Então, quando a gente começou com o nosso primeiro produto, que foi essa petição visual, a gente viu que a petição do jeito que ela estava, uma petição convencional, ela já não era mais uma petição adequada para transmitir conteúdo, né? A gente via muito que a gente via pelas decisões, às vezes, que o juiz ele nem lia a nossa petição, né? Então, a gente teve esse entendimento através da observação, do contexto que cercava a gente. O próximo passo é a observação. Então, nessa segunda fase de observação, a gente começa a fazer entrevistas, né, com o pessoal da área, para a gente entender melhor o nosso contexto. Então, como eu já me disse, a gente fez muita entrevista com o pessoal de design para saber como que a gente poderia melhorar essa petição, aplicações visuais e tudo mais. A gente fez também entrevistas com pessoas do judiciário para entender como que era esse problema, né, como que eles viam essa petição da forma convencional e o que poderia ser melhor para eles. Depois, o próximo passo é o ponto de vista, é um momento que tem a convergência do pensamento, né? Então, a gente, com base nesse entendimento do contexto e com base nessas entrevistas, a gente viu que era necessário mudar a petição, né? Era necessário a gente pensar numa nova forma. E aí vem a quarta fase, que é a fase da ideação. Então, é a fase em que surgem as ideias, né? Então, a gente começou a ter ideias de como poderíamos melhorar essa petição, e aí foi muito legal o apoio da equipe de marketing do escritório, né, tanto da Patrícia quanto da Fabrícia, do Leandro, enfim, de toda a equipe, né, porque eles ajudaram, eles foram nesse sentido nota 10, né, a gente fez um trabalho realmente de várias mãos, né, a gente fez um roteiro, eu e o Jaime, a Patrícia ajudou com esse roteiro para melhorar a colocação das palavras, e o Leandro que fez essa parte de design, né? Então, a partir daí teve essa prototipagem, que foi quando a gente colocou essas ideias no papel, e aí surgiu a petição visual, que o Jaime vai mostrar um pouquinho mais para frente.
Depois vem a fase de teste, né? Então, assim, como eu já me disse, o grande primeiro quando a gente concluiu essa petição, essa fase da prototipagem, me lembro bem, foi em outubro do ano passado, às vésperas do Summit que a gente fez no ano passado. E aí o grande teste era justamente essa apresentação do Summit, porque lá já era um teste até hard, porque iam estar os nossos clientes, iam estar advogados renomados, pessoas juízes, como é o caso do Dr. Amorim, que ele participou, e a receptividade do produto foi muito legal, né? A gente teve, como o Jaime disse, foi o primeiro teste, a gente viu que a receptividade do produto foi muito legal. E aí, depois dessa fase de teste, vem a fase de iteração, que é o momento da gente absorver o feedback. No Summit, a gente absorveu muito feedback, né? Teve, inclusive, o feedback do próprio Solano, que é muito legal para a gente otimizar o nosso produto, que foi a questão do PDF animado, que é uma tecnologia que eu particularmente nem sabia que existia, a questão da realidade aumentada também, que esse daí a gente conseguiu avançar bastante, é uma pena que por conta da pandemia a gente não conseguiu concluir esse trabalho, mas a gente já viu que é totalmente possível e fica muito mais legal do que o QR Code, então é uma evolução já do nosso produto, né? Então, essas fases, elas são importantes para modelar o produto, e foi através dessa técnica que a gente criou essa petição visual, que a gente otimizou o nosso trabalho, né, o nosso produto do Visual Legal. Perfeito. Jaime Fernando, agora eu queria saber qual foi o primeiro trabalho que vocês desenvolveram com a aplicação do Visual Legal. Oi, deixa eu responder essa aí antes do Fernando. Bom, Santa, o primeiro trabalho que a gente fez, eu até acabei já adiantando, foi as contestações que a gente fez, uma para a companhia aérea e uma para a empresa de cosméticos. E lá a gente percebeu, né, quando a gente estava fazendo esse trabalho, a gente não tinha que desenvolver um trabalho visual para ser bonito. A gente tinha que desenvolver um trabalho para ele ser eficaz. E foi isso que nós apostamos. A nossa aposta, e aí isso foi comprovado mais para frente, a aceitação no judiciário, e efetivamente nós conseguimos, através das técnicas de visual legal que o Fernando comentou, se aproximar dos juízes, explicar, por exemplo, regras de setores regulados, como aviação, saúde suplementar, energia, enfim, uma série de benefícios que essa técnica trazia, e principalmente, quando a gente criou, nós começamos a gravar vídeos para já aproximar um despacho, fazer um despacho, hoje em época de pandemia, né, cairia muito bem, né? Mas deixa eu transferir aqui para vocês, vou tentar mostrar, sem tomar muito tempo, como que funciona mais ou menos. Vocês estão enxergando? Sim, entrou. Então, só mostrando um pouquinho, é uma petição que, quando você olha a primeira vez, você fala assim, nossa, mas é uma apresentação? Não, ela tem todos, a petição do Visual Legal, né, no caso aqui uma contestação, ela tem todos os requisitos previstos no Código de Processo Civil, tem endereçamento, preâmbulo, preliminares, debate mérito, enfim. E, como eu disse, a gente trabalha com isso internamente, nossa equipe consegue desenvolver isso internamente, e isso é um diferencial. Estou passando aqui um pouco rápido. Aqui era um exemplo de uma contestação que nós fizemos no setor aéreo, onde nós explicamos para o juiz o porquê do fechamento de um aeroporto, e por conta do fechamento do aeroporto, não teve o voo, incidir na questão da força maior. Ou seja, seria uma excludente de responsabilidade da companhia. Nós colocamos isso de uma forma bem simples. Aqui é um protótipo. Eu estou passando aqui a petição, que eu quero chegar no QR Code. Nós começamos a colocar QR Codes, que eles remetiam tanto às regras do próprio setor da Agência Nacional de Aviação Civil, quanto QR Codes que nós mesmos gravamos como advogados, de 1 minuto, 1 minuto e meio, né, vídeos explicando as regras. Então, foi uma experiência muito boa para a gente,
E como o Fernando colocou, né, eu tinha também comentado, era um teste de fogo. Vamos ver o que o mercado pensa de tudo isso. E o sucesso foi tremendo. E nós também já não só testando, apresentando isso no Summit, começamos a apresentar no Judiciário. E aí percebemos que a visualização era muito grande, principalmente porque a gente consegue, através dos QR Codes, identificar o número de acessos. Então, a gente conseguiu até perceber que a petição no Visual Legal, né, a apresentação da nossa ferramenta para o contencioso, ela tinha uma aceitação e ela tinha a visualização, ou seja, conseguimos transmitir a mensagem, chegamos ao público, que no caso eram os juízes, e efetivamente conseguimos eficácia, que é a redução das condenações, que é o que os nossos clientes querem, né? Nosso cliente não quer algo bonitinho, ele quer algo eficaz. Mas eu vou fechar aqui para o Fernando mostrar a parte dele aqui. Deixa eu pegar aqui, só um minutinho, só. Está aparecendo para vocês? Ainda não. Fernando, enquanto você consegue fazer a inserção, responde. Agora está entrando, Fernando. Foi. Entrou. A petição é basicamente também parecida com a do Jaime, né? Então, eu acho que, como o nosso tempo é curto, eu não vou nem me alongar muito, Santão. Acho que a gente pode passar para a próxima pergunta. Certo. Então, seria como o design se propõe a criar soluções para melhorar a qualidade do serviço jurídico? Bom, Santão, essa pergunta foi uma pergunta que eu fiz para mim mesmo no nosso Summit, né? Porque, assim, era uma forma que eu queria mostrar naquele Summit anterior qual que era o potencial desse produto. Então, até por isso, para responder essa pergunta sua, eu vou espelhar a apresentação que eu fiz para a gente poder ilustrar. Vocês estão enxergando? Sim, perfeito. Maravilha, então. Deixa eu colocar aqui em modo de apresentação. Eu lembro que quando eu fiz a apresentação do Summit, eu quis começar com uma provocação até para a gente refletir o cenário que a gente se encontrava, né? Então, eu trouxe esse comparativo do celular, né, para fazer um paralelo entre como que era esse produto nos anos 90 e como ele é atualmente. Aqui está até desatualizado, 2019, né? Mas a gente pode ver que a diferença é muito grande, né? O celular dos anos 90, ele nem serve mais, né? Hoje em dia, a gente faz absolutamente tudo com o celular. Paga a conta, entra na internet, faz conferência, faz absolutamente tudo. E se a gente tivesse um celular dos anos 90 hoje, a gente não ia fazer absolutamente nada. Eu acho que o único motivo, o único propósito de ter um celular desse dos anos 90 hoje é para você não ser rastreado. De resto, ele não serve para mais nada, né? A televisão é a mesma coisa. A televisão, hoje em dia, você faz absolutamente tudo com a televisão. Você vê conteúdo por demanda, acessa o YouTube, Netflix, né? Você tem uma locadora sem sair da sua casa. E com essa televisão antiga, você não faz nada. Você mal consegue sintonizar um canal. Precisava até do bombril para sintonizar um canal, né? E aí, quando eu falo da provocação, é justamente isso que vocês estão vendo agora. A petição dos anos 90 é exatamente a mesma que a gente utiliza hoje. Então, assim, vários produtos eles mudaram ao longo dos tempos, né? Eles ficaram mais tecnológicos e a petição ela continua da mesma forma. E aí a provocação que eu faço é o seguinte: essa petição dos anos 90, ela atende à demanda que a gente tem hoje? Se o celular dos anos 90 não atende, a televisão não atende, outros vários itens não atendem, por que a petição atenderia, né? E a resposta que eu faço aqui nesse slide é que não, ela não atende. Por que ela não atende? Porque hoje o nosso tempo é mais escasso, a gente tem muito trabalho, né? Normal a gente ver as pessoas reclamando de muito trabalho, principalmente no judiciário, que a judicialização no Brasil é muito grande.
É difícil a gente pegar, né, ter a atenção de uma pessoa, porque hoje é muito dinâmico, né, com muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, então é muito fácil de você se distrair. Eu trouxe aqui até 2 pesquisas, né, que à época eu tinha feito, que era uma pesquisa do Ibope, feita em 2015, que perguntou para as pessoas por que elas não liam mais. E 43% das pessoas falaram, eu não leio mais porque eu não tenho tempo. Então, as pessoas não têm mais tempo de ler. No judiciário também, esses dados em números, esses dados aqui da Justiça em números de 2018, mostrou que cada juiz, ele julga cerca de 1.897 processos. E aí, se a gente for fazer uma analogia, se a gente for fazer um comparativo, e cada juiz gasta mais ou menos 1 hora para sentenciar um caso, porque ele precisa ler tudo e tudo, né? Escrever a sentença e tudo mais, a gente chegaria no absurdo que o juiz ele passa quase metade do ano só sentenciando. Então, a petição não dá mais, né? Essa petição da forma escrita, a gente escrever 50 folhas, 60 folhas, aquela linguagem adequada, não dá mais, né? E aí a gente faz, né, aquela pergunta: não está na hora de mudar essa petição convencional? E aí, qual que seria uma das formas de a gente mudar essa petição convencional? Através de conteúdo, utilizando mais conteúdos visuais. E por que a gente chegou a essa conclusão? Porque, assim, existem diversos estudos que mostram a eficácia do conteúdo visual, porque nós, seres humanos, funcionamos dessa forma, né? Tem mais apelo para a gente o conteúdo visual. Então, assim, alguns estudos para corroborar isso que eu estou falando, 60% das pessoas, elas são estudantes visuais. 90% da informação transmitida ao cérebro é informação visual. Uma imagem, ela é processada pelo cérebro 60 mil vezes mais rápido, né? E as pessoas, elas se lembram apenas de 20% do que elas leram. Então, imagina o seguinte, se você faz uma petição totalmente escrita, o juiz ele vai ler toda essa petição, de acordo com esse estudo, no fim das contas ele vai se lembrar de apenas 20%, porque o juiz é gente como a gente. Então, a petição do jeito que está, ela não atende mais a nossa dinâmica de mundo, né? E aí, por isso que a gente pensou no design como forma de melhorar a qualidade dos nossos serviços jurídicos, né? A qualidade da nossa petição. E aí chegou-se ao consenso que essa melhora ela se daria através do visual law, que é o quê? Nada mais é do que transmitir o conteúdo de forma atrativa, de forma rápida, de forma rápida e de fácil compreensão, combinando esses elementos visuais com os elementos textuais. E quais seriam esses elementos visuais? Infográficos, storytelling, vídeos, story mapping, gamificação. Então, foi através dessa forma de design, né, olhando para esse mundo do design, que a gente conseguiu melhorar a qualidade dos nossos serviços. Perfeito, maravilha. Doutora Amorim, agora entramos com o senhor para aquela parte da avaliação. Na sua opinião, o judiciário vê uma petição, um recurso e até memoriais com conteúdo ilustrativo do Visual Legal? E qual é a percepção que o senhor entende que o judiciário tem do Visual Legal aplicado, então, aos recursos judiciais? Primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar participando. Fernando, Jaime, minha querida Santa Maria, Fernanda, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês novamente. E a todos que nos ouvem também. É o seguinte, o que o Fernando estava dizendo tem muita pertinência. O trabalho insano que o juiz faz, lendo petições e petições e petições, e hoje, com a facilidade da tecnologia, do recorte e cola e puxa jurisprudência, então as peças acabam ficando enormes, né? Até o memorial, que deveria ser um memorial mais ou menos tranquilo, ele passa a ser um memorial de 8 folhas, 7 folhas, depois de todo o processo, né? E o que eu tenho dito é, você tem que fazer tudo aquilo que tiver que ser feito da forma mais objetiva possível, pelo próprio volume de serviço que o judiciário tem. E o advogado também, porque quando ele faz a petição, e ele faz a petição longa, ele também tem um trabalho grande. Não é só o juiz ir ler, é o advogado de fazer. Então, essa objetividade, ela tem que permear todo o processo. Desde que nós entramos com o processo eletrônico, né, isso faz o quê? Mais ou menos uns 5 anos, a obrigatoriedade do processo eletrônico, tudo começou a mudar, né? Houve, sim, uma resistência inicial com a mudança, porque
os juízes, os desembargadores, talvez não tivessem aquela preparação, aquela juventude toda para poder entender essa tecnologia, né? Eu mesmo passei por grandes dificuldades, né, no início, com aquela tela dupla e a flechinha que passava e se perdia no meio, você falava, e agora? Eu vou fazer o quê, né? Sentindo falta do post-it para marcar as folhas, né? E aí, tendo que marcar a ida e a volta correndo na tela, isso é uma dificuldade. Mas, logicamente, que com a insistência, com a obrigatoriedade de fazer, tudo isso, tudo acontece, né? Todo mundo acabou se adaptando e hoje todo mundo com esse problema da pandemia, por exemplo, então todos os desembargadores e juízes trabalhando aí home office, dando seus votos, produzindo até mais do que eles produziam antes, né? A última estatística do CNJ deu um aumento de produtividade, o TJ soltou agora recentemente, de 25% a mais. Então, tudo isso fez com que melhorasse. Eu participei, como o Jaime falou e o Fernando, da apresentação inicial deles no ano passado e fiquei muito encantado com a petição, né? Fiquei muito bem impressionado, gostei demais do trabalho que eles desenvolveram. E vi nisso uma evolução maravilhosa. Eu acho que o Judiciário vai aceitar, como já está aceitando, aquela primeira petição da TAM, que foi encaminhada, né? Aceitou muito bem, o processo correu muito bem, talvez para uns juízes mais jovens tenham entendido de forma mais fácil, né? O QR Code com a possibilidade de você colocar ali o seu celular, né? E ouvir diretamente um parecer, por exemplo, né? Como tinha ali, é uma coisa maravilhosa. Os documentos do processo foram reduzidos. Por quê? Porque naquele QR Code, eu me lembro que naquele caso era um problema de intempérie, né? E queria-se saber se a possibilidade de ver se naquele dia realmente a ANAC tinha suspendido, se o cliente tempo informava qual era o tempo naquele dia, e tudo isso ficou num QR Code. Quer dizer, ficou uma coisa assim, sem você ter que juntar aqueles milhares de documentos comprobatórios de tudo isso, você pega do link diretamente do órgão que expede esse tipo de informação. Então, isso dá uma segurança muito maior, porque você pega as informações da fonte, você não precisa juntar uma série de documentos, e outra, você consegue ter uma comunicação infinitamente melhor, porque visualmente, a petição que foi exibida aqui pelo Fernando e pelo Jaime, ficou claro que aquela compartimentação consegue fazer com que as pessoas entendam melhor o desenvolvimento da própria peça que está sendo apresentada. Então, eu vejo isso como uma evolução e que isso vai efetivamente eu acho que é um caminho sem volta. E aquilo que possa parecer, todo esse momento que nós estamos vivendo está ajudando muito as pessoas a entenderem isso, né? Nós estamos percebendo que esse meio de comunicação que nós estamos tendo aqui nesse exato momento é o meio de comunicação do futuro. Porque as pessoas não vão ter que se locomover para fazer o que elas têm que fazer. Elas vão poder fazer muita coisa, uma grande parte das coisas dos dias delas, dessa forma. Isso vai se transmutar para o judiciário, isso vai se transmutar para o... Eu acho que esse é o grande futuro, eu apoio totalmente, acho que os juízes apoiarão, vai facilitar muito o trabalho, né? Depois, mais para frente, eu queria falar um pouco disso na universidade também, se me for permitido mais um pouquinho de tempo aí. Eu acho que parabenizo toda a equipe do LBCA que fez esse trabalho, porque foi um trabalho muito bem feito e um trabalho que vai dar um excelente resultado. Bom, doutor Amorim, o senhor falou, então, que o Visual Legal é uma evolução, ele vai ajudar, então, e facilitar a compreensão da peça jurídica. Agora, eu queria saber do senhor onde estariam os entraves, o que poderia, no judiciário, servir de entrave à evolução desse recurso visual dentro do universo jurídico. Então, o senhor apontou
positivos. Agora eu queria saber do senhor o que poderia ser de negativo, o que poderia ser entrave. Olha, eu acho que o maior entrave pode ser o próprio ser humano. É a receptividade do próprio ser humano. Porque quando você traz novas tecnologias e mexe com isso, e hoje nós temos aí o direito e a tecnologia totalmente engajados, totalmente ligados, né? Nós não temos mais, depois do processo eletrônico, nós não temos mais essa dicotomia, olha, temos coisas separadas. Hoje, não, nós temos tudo junto. Talvez o próprio ser humano, ele cria uma barreira, alguma dificuldade, né? A minha preocupação é que isso ocorra entre os próprios advogados, né? É uma preocupação maior minha de um conflito aí entre os próprios advogados. Na medida que isso não há ainda uma normatização por parte do CNJ para a utilização desse tipo de material. Os juízes estão aceitando, eu acho que é a mesma coisa, mas eu acho que ainda nós vamos ter algumas discussões técnicas e teóricas a respeito disso. Eu acho que isso nós vamos, em breve, ter a possibilidade do CNJ também, como ele regulamentou o processo eletrônico, ele vai ter que regulamentar isso também para criar uma normatização, porque nem todos terão essa tecnologia à disposição. E aí vai haver uma diferença muito grande, né, dentro do processo de tudo aquilo que um pode falar e o outro pode falar, o que um demonstra e o que o outro demonstra. Quando você usa o visual law, por exemplo, as partes em que você consegue detectar, você consegue, por exemplo, colocar um parecer. O parecerista, em vez de juntar aquele parecer de 200 folhas no processo, né, ele faz um QR Code do resumo do parecer dele, falando diretamente para o juiz, diretamente para o desembargador. Então, isso é uma coisa que vai ser muito bem recebida, é uma coisa que vai ser muito bem utilizada, mas nem todos vão ter essa tecnologia. Então, vai haver uma diferenciação aí nós vamos sair um pouco daquele princípio da paridade das armas, né? Que a gente costuma dizer no processo, que todos têm que ter o mesmo equilíbrio, que todos têm que ter. O juiz, por exemplo, hoje, ele tem aquele poder de interferência na produção das provas, né? Desde que, obviamente, ele não faça provas para a parte que deveria fazer. Mas, se ele fizer prova para o seu convencimento, ele pode perfeitamente pedir a produção de provas, né? Antigamente, não. Isso ia contra o princípio da imparcialidade. Se vocês se lembram, o Fernando e o Jaime sabem disso. O princípio da imparcialidade ficaria um pouco violado, né, se o juiz pedisse prova. Hoje, não. Hoje é tranquilo. O juiz fala, eu preciso de determinada prova para o meu livre convencimento, para que eu me convença de tudo aquilo que está certo ou que está errado no processo, a busca da verdade real, ou seja, daquilo que está efetivamente acontecendo dentro do processo. E eu possa dar uma decisão tão jurídica quanto justa dentro do processo. Então, nós vamos ter aí, talvez, essa dificuldade momentânea, né, do início desse tipo de petição, com a paridade de armas aí, de advogados que tenham essa condição, de outros que não tenham essa condição. Eu acho que nós vamos ter aí um intercâmbio aí com a OAB, vamos ter que ter uma conversa para que a OAB se insira também nesse meio do caminho aí, para poder entrar e fazer com que isso vingue de uma vez. Eu posso dar um exemplo para vocês do que aconteceu com a mediação, né? A OAB pensando que, ou tendo uma falsa visão de que os advogados perderiam o mercado com a mediação, porque os mediadores fariam a composição das partes e tudo, houve uma guerra com a OAB por conta disso, né? Hoje ela já aceita, né? Hoje, como você falou no começo, nós temos aí agora a CNJ vai soltar uma plataforma monstro de mediação. Então, isso vai virar realmente uma coisa que já vai ser superada. Mas isso aí serve de exemplo para exatamente o que nós estamos fazendo aqui, entendeu? Todas essas dificuldades nós vamos encontrar nesse momento, quando isso virar algo mais comum dentro dos... Nós vamos ter, sim, que ter uma interferência do CNJ, da OAB, e uma normalização e uma regulamentação disso.
Então, o senhor falou que pode até haver uma resistência, seja no judiciário, seja na advocacia e até uma possível regulamentação do CNJ. O senhor acha que isso é necessário ou vai ser uma maturação meio natural? A coisa vai evoluindo naturalmente sendo aceita? Ou o senhor acha que realmente a regulamentação é fundamental? Eu acho que vai haver uma maturação, as pessoas vão aceitar, isso vai crescer. Mas, por enquanto, nós ainda, infelizmente, precisamos muito de parâmetros dos órgãos públicos, né? Por incrível que pareça. Eu acho que, para mim, não haveria necessidade, na minha opinião, mas eu acho que a maioria vai acabar tendo que ter uma certa normatização para que pelo menos inicialmente, os parâmetros sejam colocados. Eu acho que para que haja uma aceitação, uma indicação de que isso pode ser utilizado. Inclusive, se nós formos ver o que eu estava dizendo a respeito das provas, né? Hoje a gente junta as provas documentalmente no processo, você vai inserindo. Quando você coloca determinados documentos por meio do QR Code, né? Isso vai eventualmente dar uma certa intranquilidade para se verificar se porque a história do Santo Tomé, eu quero ver para crer, né? No começo vai ser assim, ó, eu quero ver o documento, eu tenho que ver onde está isso. Esse é verdade, não é? Até que as pessoas entendam muito bem esse funcionamento, né? Vai levar um tempo. Isso é um amadurecimento e é, como eu já disse lá atrás na mediação, é uma mudança de cultura. A gente está mudando a cultura do processo, estamos dando ao processo uma nova forma de enxergá-lo, muito mais ágil, muito mais fácil, muito mais objetiva. Então, isso tudo vai levar, todo mundo vai entender, mas vai demorar um pouquinho. Vai precisar de uma pequena normatização e uma interferência dos poderes aí, por meio do CNJ, dos tribunais, para facilitar. Eu acho que logo, logo nós vamos ter alguma intempérie pela frente para que isso seja resolvido. Será, mas com o processo eletrônico, com a teoria do processo eletrônico, vai facilitar demais essa regulamentação, entendeu? Porque já está introduzida, entendeu? A parte eletrônica já está dentro do processo, então vai facilitar demais. Perfeito, obrigado. Fernando, aproveitando essa dica, então, do doutor Amorim, na visão dos advogados, uma petição em visual legal, ela contribui para o êxito da causa? Bom, Santalo, vamos lá. Eu ia mostrar minha petição, a petição visual que eu fiz agora, mas o Jaime me derrubou na outra pergunta, então eu já mostrei, eu não vou tomar mais o tempo aqui. É o seguinte, Santa, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim, porque essa petição, como eu disse, ela é pensada no destinatário final, né? Ela é pensada em facilitar a vida de quem vai receber essa petição. Então, é pensada assim no juiz, em facilitar o conhecimento do juiz. Por exemplo, aquela petição que eu fiz para a Natura, a gente tinha uma questão que era muito reincidente, que era de negativação indevida, né? Então, acontecia negativação indevida, era um erro que acontecia, e a gente costumava rebater com aquelas teses clássicas de dano moral, né? Era um mero de sabor e tudo mais, isso já não tinha mais aquela eficácia. E aí a gente participava de algumas reuniões com o cliente e a gente via que a empresa fazia muito para evitar isso. A Natura, ela tinha mais de 1 milhão de consultores, né? Então é um volume de cobrança monstruoso que eles tinham lá. E para processar tudo isso daí, claro que eventualmente acontecia alguma coisinha, né? Alguma coisa ficava para trás e aí gerava uma cobrança indevida e gerava uma negativação indevida. Então, através do visual legal, o que a gente quis é mostrar que a empresa fazia muita coisa para evitar que isso daí acontecesse, né? Então, ela tinha uma área que atuava especificamente para coibir esse tipo de cobrança indevida, ela agia também de forma repressiva, ou seja, quando acontecia uma cobrança indevida, ela disponibilizava canais para que a pessoa que recebesse uma cobrança indevida entrasse em contato com a empresa para tentar solucionar isso daí antes de virar uma negativação indevida. Então, assim, eram fatos que permeavam o contexto que
ajudavam, né, que mostravam que a empresa fazia muita coisa, que a empresa não estava agindo com descaso. E quando a gente começou a colocar em prática essa petição, a gente viu que o resultado começou a ser positivo, porque os juízes entenderam que o que estava acontecendo, que a empresa não agia com descaso, que não era uma negativação indevida por descaso, que a empresa tinha um trabalho sério para evitar que isso daí acontecesse, né? Um outro exemplo que a gente teve recente também, o Jaime e eu não participamos, mas eu conversei muito com o Paulo, foi o caso da Hasbro também, que era uma tutela, que era um recurso, né, que tinha um pedido de antecipação de tutela recursal para depósito de royalties nos processos, e aí foi necessário despachar durante esse período de pandemia. E aí, essa petição ela veio muito ao encontro, porque foi estruturado, foi pensado nos memoriais, né, em memoriais recursais, e pensou-se justamente de uma forma de fazer esses memoriais de forma visual para que fosse possível o juiz entender melhor o contexto da situação. Então, esses memoriais eles foram divididos em 4 partes, né? Então, no primeiro momento explicou-se o contexto fático, depois a matéria de direito, depois os requisitos para antecipação da tutela recursal, né? Tanto fomos boniúrios quanto o periculum in mori, e os pedidos. E aí foi estruturado de uma forma de que cada tópico tivesse as suas aplicações visuais, então os seus gráficos para explicar também a questão dos vídeos e tudo mais, principalmente no que diz respeito à questão da antecipação da tutela recursal, né? Para mostrar a situação de pré-insolvência da parte contrária. E assim, para nossa surpresa, foi um sucesso, né? Porque a gente, assim, em 2 dias foi deferida a antecipação da tutela recursal para depósito desses royalties desde 2006 nos autos do processo. E a gente viu que houve, de fato, através da decisão, um entendimento dos juízos, que QR codes foram acessados, e então, assim, foi um super case de sucesso isso daí, né? O que deixou a gente bastante feliz. Obrigada. Doutora Amorim, esse formato de petição pode revolucionar, então, a forma como o advogado se relaciona com o judiciário? Vamos pensar agora nesse período de pandemia. Eu acho que isso aí vai ser a melhor forma de fazer com que o processo se torne cada vez mais simplificado. Eu acho que para que a prestação jurisdicional seja atendida de forma melhor, é fundamental que o juiz tenha tempo para que ele possa analisar com mais vagar e com mais calma todos os processos, né? E aí ele vai poder entender melhor, dar decisões melhores e agilizar o andamento do processo. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida que esse é o futuro que nós vamos ter pela frente, né? Todos os processos serão dessa forma. Como eu disse antes, nós vamos ter uma diminuição de documentos, uma diminuição de informações que são juntadas desnecessariamente, às vezes uma protelação processual que ocorre com a juntada indevida de documentos, ou quem queira ganhar tempo, isso tudo vai acabar. Por quê? Porque dessa forma o juiz vai enxergar o processo com muito mais objetividade e vai obrigar o advogado a ser muito mais objetivo. Ele não vai mais conseguir, num determinado momento, tentar ganhar tempo em cima do processo. Por quê? Porque com essa ferramenta, a outra parte vai encaminhar o processo com maior agilidade, e o juiz vai receber isso também. Então, eu acho que esse método vai ser o melhor que existe. Nós vamos partir para isso com muita rapidez, eu acho. Perfeito. Jaime, voltando a você, como o Visual Legal pode ajudar no ramo de contratos e documentos judiciários? Oi, Santa. Como eu comentei no comecinho, a gente pensou inicialmente no Visual Legal, que nem tinha esse nome, para aplicação em contratos e treinamentos, de uma forma geral. Depois a gente percebeu a potência, né, e as possibilidades do produto e começamos a aplicar no contencioso. Que aí, como o doutor Amorim já comentou, o Fernando já comentou, a aceitação é muito boa, depende, lógico, do ser humano, né? Lógico que algumas resistências vão existir, mas a experiência tem mostrado que é uma ferramenta muito boa para interação e principalmente pela eficácia que nós conseguimos atingir nosso objetivo. Mas nem só de processo vive o advogado.
E agora a gente tem um projeto, né, atual que está desenvolvendo, junto com o hospital, que é nosso cliente, para nós evitarmos a judicialização. Ou seja, não no contencioso, a gente vai evitar um contencioso. E como que a gente está fazendo isso? Todos os pacientes, eles assinam termos de consentimento, e esses termos de consentimento, eles têm muita linguagem técnica da área médica, né? Eles têm as explicações dos riscos de uma cirurgia, por exemplo, dos valores que vão ser cobrados, e é uma situação que a pessoa ou o familiar está em fragilidade no momento. A partir do momento que você entra no hospital, dependendo da situação, você acaba assinando qualquer coisa. E isso depois é questionado no judiciário. Assim, eu não contratei isso, teve um erro médico, enfim, várias situações são questionadas. E o Visual Legal, ele vem para aumentar a compreensão. Nós estamos transformando esses termos num formato visual e interativo. O trabalho eu não posso mostrar ainda, que ainda tem um projeto, mas o que já foi feito, sinceramente, lógico, a gente é um pouco suspeito para falar, mas ele é maravilhoso. Você consegue entender, eu sou formado em Direito, né? Sou advogado, mas eu consigo entender exatamente o que quer dizer cada item do termo e a facilidade, aquilo, o interlocutor, qualquer tipo de interlocutor vai conseguir entender. Então, é um projeto que a gente aposta também na redução do contencioso. Aí, a partir do momento a gente colocou, temos aplicação em contratos, temos aplicação no contencioso e temos aplicação no consultivo para evitar um contencioso. Ou seja, respondendo a sua pergunta de forma muito ampla, muito breve, a aplicação é ampla e vai ajudar em todos os ramos do direito e, com certeza, ainda tem muita coisa a ser explorada. Perfeito, obrigada. Fernando, chegou uma pergunta para a gente aqui, que eu passo para você. Que recursos têm tido melhor aceitação por parte dos magistrados do Visual Legal, pelo que vocês já têm acompanhado, pela experiência de vocês? Desculpa, esqueci do... Bom, Sentar, pelo que a gente já viu quando a gente começou a colocar em prática as nossas petições, uma coisa que chamou muita a nossa atenção, e confesso, assim, isso particularmente era uma impressão que eu tinha, né? Eu achava que era o que menos ia... Assim, eu achava que não ia ter muito acesso, né? Foram os QR Codes. Porque, assim, precisaria, né? O juiz, ele precisaria utilizar o celular dele para enxergar o nosso vídeo. Então, confesso que no começo a gente ficou meio receoso. Isso daí, na verdade, foi justamente o contrário. Eu acho, assim, a minha impressão é que isso chamou tanta atenção dos juízes que foi o que mais teve acesso, né? Assim, até onde a gente tinha apurado, foram mais de 70% de acesso desses QR Codes, né? O que mostra uma adesão muito grande do judiciário, né? Então, desses elementos visuais que a gente utilizou, respondendo a sua pergunta, o que mais chamou atenção foram os acessos desses QR Codes, né? Dos vídeos que a gente colocava. E era justamente uma das nossas ideias, né? Porque quando a gente criou isso daí, a gente queria fazer uma petição autodespachável, né? O Jaime e eu, a gente cuida de carteiras que têm processos em todo o Brasil. E sempre foi uma preocupação nossa passar uma mensagem. A gente não conseguia se deslocar para todas essas comarcas, né? E essa petição acabou fazendo esse trabalho para a gente, né? De se tornar autodespachável, né? Fazendo esse trocadilho, né? A gente conseguiu ter uma penetração em várias das comarcas. Colocar, inclusive, até o nosso cliente para falar com o juiz diretamente. Perfeito. Doutora Amorim, voltando ao senhor, o senhor acredita que o Visual Legal pode ajudar, de uma certa forma, a diminuir um pouco da judicialização no Brasil? Porque um dos problemas é a questão dos recursos, das petições mal redigidas, meio contratos obscuros. Então, temos o problema da linguagem jurídica mesmo, né? E aí, ela sendo explicitada de uma forma mais simples, mais sintética, mais visual, o senhor acredita que a judicialização poderia ser reduzida?
Olha, Sandra, eu acredito que não, porque apesar de nós termos essa tecnologia e tudo isso, não vai haver possibilidade de nós deixarmos de lado o outro método, que é a petição escrita mesmo e encaminhada por meio do, do, do processo eletrônico. Né? Eu vejo assim, não vai deixar de existir o peticionamento normal. Né? O que vai haver é um peticionamento melhorado, muito mais hábil a fazer com que o juiz entenda, né, o que está acontecendo, mas a outra parte de você poder apresentar petição escrita, normal, como acontece hoje, isso não vai acontecer. Porque nem todos terão acesso a essa tecnologia. Então, não vai haver um rompimento, falar assim, agora não vai ser mais. Como no processo eletrônico, por exemplo. Não, agora só é eletrônico. Essa parte do Visual Legal, Visual Law, aí que nós estamos falando, nós vamos ter uma utilização desse sistema, mas nós não vamos ter um abandono do outro sistema. Então, isso não vai, em momento algum, dificultar o acesso ao judiciário, até porque a Constituição garante o acesso ao judiciário. Então, de alguma forma, vai ter que ter. Quem não tiver essa tecnologia vai ter que continuar peticionando da forma tradicional que faz hoje, no processo eletrônico. Então, eu acho que isso não seria um caminho de desjudicialização. Eu acho que isso não desestimularia a judicialização. Não é esse o fator. Vão permanecer os dois sistemas paralelos para quem puder usar melhor o visual, quem não puder vai continuar no sistema tradicional. Perfeito. Jaime, chegou mais uma pergunta aqui. Quais os novos recursos vocês estão estudando para aplicação no Visual Legal? Recursos tecnológicos. Bom, como a tecnologia, Santa, é uma coisa que muda todo dia, o QR Code foi a primeira aposta. Agora nós pretendemos colocar vídeos animados, digamos assim, em PDF. E a gente já começou a pesquisar um pouco e é possível. Então, nós vamos utilizar no contencioso, ao invés de usar, ou só acrescentando, né, em vez de só usar QR Code, utilizar os PDFs animados. E essa nossa ideia que a gente está apostando, a gente deu uma atrasada um pouco aí pela pandemia, mas logo, logo nasce. Maravilha. Senhores, agora vamos então para as considerações finais aí. Fernando? Ô, Santa, Oi? Se você me permite, eu queria só fazer uma pergunta, porque assim, eu confesso que é uma curiosidade minha, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Amorim. Por gentileza. Eu vou quebrar um pouquinho o nosso protocolo aqui também, né? Porque não é muito convencional. Mas a pergunta que eu tenho, Amorim, é o seguinte: eu queria saber como que é essa questão do visual law, da petição visual nas universidades. Se isso daí é uma preocupação, tem que ser uma preocupação dos estudantes de direito, né? Essas formas dinâmicas essas formas diferentes, né? De solucionar os problemas jurídicos, né? Olha, Fernando, eu gostei muito da sua pergunta, é uma pergunta extremamente interessante, né? Até porque no escritório a gente tem muitos estagiários também, né? Mas, assim, o que eu tenho visto, eu como diretor de faculdade, a gente tem que sempre andar um passo na frente e tem que olhar o que o estudante vai ter quando ele se forma. Então, ele entra para mim hoje e eu digo para ele o que eu vou entregar para ele daqui 5 anos, né? É meio que um exercício de futurologia, mas é assim que funciona. Ao longo dos 5 anos que ele estuda, a tecnologia muda, o direito muda, o código de processo muda, o código civil mudou. Então, você imagina, estudantes em 2002 tiveram a mudança do código civil, agora em 2015 o código de processo civil. Imagina o cara está no 3º ano, né, lá no 5º, 5º, 6º semestre, muda o código de processo. Ele estudou uma parte no antigo, vai estudar uma parte no novo. Então, toda essa dinâmica acontece mesmo. E nós já instituímos, e o MEC também já está olhando isso, a cadeira de Direito e Tecnologia, né? Então, nós temos a obrigação de começarmos a trabalhar com isso. Por quê? Porque o estudante, na faculdade, num determinado momento, ele entra na prática jurídica, né? Tem cadeira de prática. E cadeira de prática jurídica,
onde ele aprende justamente a fazer essas peças para poder iniciar o seu exercício profissional. E aí, nós estamos, então, trabalhando exatamente isso. Nós introduzimos a cadeira de Direito e Tecnologia, um professor que está ligando o direito à tecnologia, porque hoje não dá para trabalhar separadamente, e eu, quando participei, o ano passado, como já disse, daquela palestra que você deu junto com o Jaime, e com aquela petição que foi feita, que vocês exibiram aí, eu pedi autorização, e vocês me deram, de eu levar para os meus alunos, para que eles pudessem ver isso, né? Porque poucos tiveram essa oportunidade de ver como é que essa petição é construída, como é que ela existe, né? Com os QR Codes e tudo mais. Então, eu entreguei aquele material para os meus professores de prática jurídica, né? Logicamente, com toda a autorização, com tudo aquilo que é do LBCA, feito tudo direitinho, né? Para ninguém falar, olha, estamos usando material proibido. Não, estamos usando com autorização, vocês me deram, e eu mostrei para os meus professores de prática que ficaram, assim, muito encantados com isso, né? E nós estamos utilizando, sim, bastante isso e mostrando para eles que as petições podem ser feitas dessa forma. Evidentemente que nós não temos essa tecnologia na aula de prática jurídica, de fazer um QR Code, esse tipo de coisa. Mas eles têm que saber que isso existe, que isso é feito, que isso pode ser feito, para que quando eles estiverem trabalhando nos escritórios, também estimularem os escritórios a esse tipo de situação, a levar esse tipo de petição, para que isso possa se tornar uma realidade o mais rapidamente possível. Eu gosto muito, eu acho que esse é o futuro, e tem que sim, tem que levar para a universidade. O estudante tem que sair da universidade com todas as ferramentas possíveis para poder se desenvolver. Se ele vai ou não, é um problema pessoal de cada um, mas a gente tem que entregar para ele essas ferramentas. Como não, aí eles relutando, tem que sair, tem que saber que você pode usar mediação ou você pode judicializar. A gente entrega a ferramenta. Aí ele vai utilizar da forma que ele achar melhor. Eu acho sensacional. Entreguei para os nossos estudantes, eles já estão utilizando esse tipo, já sabem que existe e praticam isso na cadeira de prática jurídica. Maravilha. Jaime, as suas considerações finais, por favor. Bom, gente, primeiro agradecer a oportunidade. Eu acho que a ideia aqui é passar uma mensagem, até porque a gente está em casa, né? Não em casa, literalmente, mas em casa na LBCA, é todo mundo uma família. Eu acho que a mensagem é: aproveitem a estrutura que o escritório dá, a gente consegue inovar e muitas ideias podem vir daí. Como eu comecei falando, né, a gente foi batendo bastante cabeça, lendo, fazendo entrevistas, fazendo reuniões, mas a gente conta com o apoio de uma equipe excelente, extremamente profissional, multidisciplinar, e é por isso que a gente consegue desenvolver tantas ferramentas e tantas soluções jurídicas. Então, a mensagem conversem, perguntem, chamem a Santa, falem comigo, com o Fernando, com os sócios fundadores, eles são abertos para conversar e para criar novas soluções. Acho que essa é a mensagem mais importante. Doutora Amorim, o senhor colocou duas coisas importantíssimas, que foi a questão desse projeto ser vanguarda e da necessidade de uma mudança cultural, que o senhor já está empreendendo já em nível de estudantes de direito, na academia. Então, eu queria que o senhor concluísse por aí, por gentileza. Olha, eu acho que todos esses... nós estamos vivendo momentos de mudança, e momentos importantes de mudança, né? E daqui para frente será cada vez mais. Essa cultura vai ter que... As pessoas vão ter que se adaptar a essa nova cultura. Nós não temos outra alternativa, né? A evolução será essa, e essa que nós estamos vivendo aqui entre nós mesmos, né? Essa conversa que nós estamos tendo, cada um num lugar, e nós todos juntos, dentro da mesma ideia, da mesma dinâmica. Então, eu acho que o que eu digo pela minha experiência de 33 anos como juiz, né? Que eu vivi desde a época, a minha primeira sentença foi numa máquina de escrever, eu ainda tenho essa sentença, né? E hoje, para vocês verem, a minha primeira sentença foi numa máquina de escrever mesmo, né? Depois veio a máquina elétrica, depois veio o computador e nós estamos aqui agora. Então, eu peguei todas
uma evolução, para vocês terem uma ideia. Eu percorri toda essa cadeia, né? Então, eu vejo isso hoje como uma maravilha. Vocês imaginem, em 1984, a gente dando sentença, quantas eu podia dar datilografando uma sentença? Uma coisa assim que hoje é muito melhor. A gente tem muitos parâmetros, então a gente tem que evoluir sim. Eu parabenizo a todos, parabenizo o LBCA, meus amigos lá, o Yun, o Eduardo, o Solano, né, que são os sócios fundadores, que me convidaram para ser consultor, e eu sou muito grato e muito honrado de trabalhar com todos vocês, né? Agradeço aí, Santa, a Fernanda, a Patrícia, o Fernando e o Jaime também, por me permitir participar com vocês desses eventos tão importantes como esse que nós estamos agora. Obrigado, viu, de coração. Obrigado. Nós que agradecemos. Bom, aqui encerramos, então, mais esse Summit Interno da LBCA, agradecendo os nossos convidados, o doutor José Roberto Neves Amorim, o Jaime e o Fernando. E até uma próxima. Obrigada.